Eles a chamavam de fantasma de Helmond. Para os médicos no Mercy General, ela era apenas Elijah, a enfermeira quieta, de meia-idade que esvaziava as comadres e recebia ordens sem uma palavra. Mas quando um fuzileiro naval condecorado se levantou no meio de uma ER lotada, tremendo de raiva enquanto um cirurgião a humilhava, o silêncio era ensurdecedor. Ele não apenas a defendeu, ele caiu de joelhos. Você não tem ideia de quem está na sua frente, ele sussurrou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Esta mulher não é apenas uma enfermeira. Ela é a razão pela qual um pelotão inteiro voltou para casa. E quando a verdade finalmente veio à tona, não apenas chocou o hospital, parou a cidade inteira. As luzes fluorescentes da sala de emergência do Mercy General zumbiam com uma frequência que causava dor de cabeça que Elijah Jenkins conhecia melhor do que o som do seu próprio batimento cardíaco. Aos 45, Elijah se movia com uma eficiência que a tornava invisível. Ela era a graxa nas engrenagens de uma máquina caótica, trocando bolsas de soro, acalmando crianças aterrorizadas e limpando bagunças que faziam enfermeiras mais jovens engasgar, tudo com uma expressão estoica e vazia. Seu cabelo estava preso em um coque prático e desfiado, e seus uniformes eram limpos, mas desbotados. Não havia nada nela que gritasse herói. Na verdade, a maioria das pessoas mal registrava sua presença. Enfermeira, pedi 50 epigramas de tramadol, não 25. Você é surda ou apenas incompetente? A voz cortou o ar como um chicote. Dr. Gregory Pierce, o mais novo cirurgião de trauma do hospital, estava sobre a cama de um paciente, encarando Elijah. Pierce tinha 32 anos, bonito de um jeito que ele era dolorosamente consciente, e possuía um ego que mal cabia pelas portas duplas. Ele era uma contratação por legado, seu pai estava no conselho do hospital, e ele tratava a equipe de enfermagem como mobiliário. Elijah não se encolheu. Ela manteve os olhos na ficha do paciente. O paciente tem um histórico de sensibilidade a opioides, doutor. 50 miligramas podem deprimir seu impulso respiratório dada sua PA atual. Titulei a dose para segurança. O rosto de Pierce ficou vermelho, um vermelho profundo e raivoso. Ele odiava ser corrigido, especialmente por Elijah, que nunca sorria para suas piadas e nunca se curvava aos seus credenciais. Ele arrancou a ficha de suas mãos. Eu sou o cirurgião aqui, Elijah. Você é a enfermeira. Seu trabalho é fazer o que eu digo quando eu digo, não bancar a médica. Você entende? Ayer ficou quieta. Outras enfermeiras olharam para baixo, fingindo estar ocupadas. Pacientes se moveram desconfortavelmente. Entendido, doutor. Elijah disse suavemente. Sua voz era monótona, desprovida de emoção. Ela se virou para o carrinho de medicação para ajustar a dosagem. Suas mãos firmes. No canto da área de espera, sentado em uma cadeira de rodas que parecia pequena demais para sua estrutura, um homem observava. Ele parecia rude, uma barba espessa e despenteada, uma camisa de flanela manchada com café velho e um boné de beisebol puxado para baixo sobre os olhos. Ele esperava há 3 horas por uma consulta sobre sua perna, uma bagunça de tecido cicatricial e hastes de metal. Este era o cabo Ethan Gator Miller. A maioria das pessoas via um veterano sem teto ou um andarilho. Mas por baixo da flanela, Gator era 220 libras de fuzileiro naval de reconhecimento aposentado devido a ferimentos sustentados em uma emboscada que ainda assombrava seus pesadelos. Ele observou o cirurgião repreender a mulher. Ele a observou aceitar. Mas o que chamou a atenção de Gator não foi o bullying. Foi a maneira como Elijah se postou. Ela não se encolheu. Ela estava em descanso de parada, os pés afastados na largura dos ombros, as mãos unidas atrás das costas quando não estava trabalhando. Era uma memória muscular sutil e arraigada. E seus olhos, quando o doutor gritou, ela não parecia assustada. Ela parecia avaliadora,
como se estivesse calculando o nível de ameaça e o achando insignificante. Ei! Gator grunhiu para um atendente que passava. Quem é aquela enfermeira? O atendente revirou os olhos. Aquela é Elijah. Não se preocupe com o Dr. Pierce. Ele está em pé de guerra hoje. Elijah's. Bem, ela é apenas Elijah. Ela está aqui desde sempre. Não fala muito sobre si mesma. Gator estreitou os olhos. Ele conhecia daquela postura. Ele conhecia aquele olhar. Ele tinha visto isso na poeira e no sangue do Afeganistão. Ele apenas não conseguia identificar ainda. O turno avançou, a tensão entre o Dr. Pierce e Elijah engrossando como fumaça. A ER transbordou quando um engavetamento de vários carros na I-95 enviou uma onda de casos de trauma pelas portas. Trauma 1 chegando! Um paramédico gritou, irrompendo pelas portas da baia. Masculino, 30 e poucos, pneumotórax maciço, PA em queda. A maca bateu na baia de trauma. O paciente estava ofegando, seu rosto ficando de um tom azul aterrorizante. O Dr. Pierce estava lá instantaneamente, colocando as luvas. Tragam-me um kit de dreno de tórax, agora. Pierce gritou. Mexam-se, pessoal. Elijah já estava lá, a bandeja preparada antes mesmo que ele terminasse a frase. Pierce pegou o bisturi, suas mãos tremendo levemente. A pressão estava alta. Os sinais vitais do paciente estavam despencando. Não consigo uma linha, uma enfermeira júnior gritou. As veias colapsaram. Perfurar ele, Pierce latiu. Linha intraóssea. Mas Pierce estava lutando. A anatomia do paciente estava distorcida pelo inchaço. Ele tentou fazer a incisão para o dreno de tórax, mas hesitou. O ângulo estava errado. Ele estava em pânico. Doutor, as saturações dele estão em 60. Elijah disse, sua voz cortando o barulho. Não era alta, mas tinha um tom de comando que atingia o ouvido. Você está muito baixo. Você vai atingir o baço. Cale a boca! Pierce gritou, suor escorrendo pela testa. Eu sei o que estou fazendo. Ele não sabia. Lhe enfiou o trocarte, mas o sibilo do ar escapando não veio. O paciente convulsionou. Ele está em parada. O monitor guinchou. Pierce congelou. Ele olhou para o monitor, o tom de linha reta gritando para ele. Ele havia perdido o espaço pleural. O paciente estava morrendo ali mesmo na mesa por causa da arrogância. De repente, Elijah se moveu. Não era o movimento de uma enfermeira de meia idade. Era um borrão de violência e precisão. Ela entrou no espaço de Pierce, empurrando-o com o quadril forte o suficiente para fazê-lo cambalear contra a parede. O que você pensa que está... Pierce começou baixinho. Elijah sibilou. Não era um pedido. Em um movimento fluido, ela pegou uma agulha Endioath de calibre 14 da bandeja. Ela não hesitou. Ela palpou o peito do paciente, encontrou o segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular e enfiou a agulha. Hiss. O som do ar preso escapando foi o som mais doce na sala. O peito do paciente arquejou. O monitor começou a apitar um ritmo novamente. Descompressão com agulha bem-sucedida. Elijah declarou, sua voz retornando àquele tom robótico e monótono. Ela se virou para a enfermeira júnior. Prepare-se para uma nova inserção de dreno de tórax, mais alta desta vez. Eu vou te guiar. Pierce ficou encostado na parede com a boca aberta. Ele olhou ao redor da sala. Cada enfermeira, cada atendente e os poucos pacientes que podiam ver estavam olhando. Ele havia acabado de ser fisicamente removido de seu próprio paciente por uma subordinada. E ela havia acabado de salvar o homem que ele quase matara. Humilhação quente e tóxica inundou suas veias. Ele ajeitou seu jaleco branco, seus olhos se estreitando em fendas. Saia! Pierce sussurrou, sua voz tremendo de raiva. Elijah olhou para ele. Doutor, o paciente precisa... Eu disse saia! Pierce gritou, jogando uma bandeja de metal no chão. Ela tilintou alto,
silenciando toda a IR. Você está suspensa. Você agrediu um oficial superior. Quero dizer, um médico superior. Você praticou medicina sem licença. Saia da minha IR antes que eu chame a segurança e faça você ser arrastada algemada. Elijah não argumentou. Ela não se defendeu. Ela simplesmente assentiu, tirou suas luvas ensanguentadas e saiu da baia de trauma. Gator, que estava observando do corredor, sentiu um choque de eletricidade percorrer sua espinha. Descompressão com agulha. A maneira como ela segurou a agulha, a maneira como ela verificou os sinais vitais. E aquele check, aquele hip check, era um movimento de combate corpo a corpo, CQC. Ele tinha visto aquele movimento exato ser usado para limpar um funil fatal em uma violação. E então, enquanto Elijah passava por ele, cabeça baixa, derrotada, Gator viu. Ela levantou a mão para limpar o suor do pescoço e sua blusa de uniforme mudou ligeiramente. Bem abaixo de sua clavícula, mal visível, havia uma mancha de tecido cicatricial. Parecia uma queimadura vagamente em forma de estrela. Mas não foi a cicatriz que parou o coração de Gator. Foi a tatuagem espreitando por baixo da pulseira do relógio em seu pulso interno. Um pequeno tridente desbotado envolto em arame farpado. Gator apertou as rodas de sua cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele conhecia aquele símbolo. Era não oficial. Pertencia a uma operação devastadora específica no Vale de Kurangal. Operação Amanhecer Vermelho. De jeito nenhum, Gator sussurrou. Não pode ser. Ele girou sua cadeira de rodas, ignorando a dor em sua perna. Ei, enfermeira Elijah! Ela não parou. Ela estava caminhando em direção à saída, pegando seu casaco. Pierce saiu da baia de troma, ainda sob o efeito da adrenalina. E não se incomode em voltar, ele gritou atrás dela. Vou garantir que você nunca mais trabalhe neste estado. Você é um risco, uma ninguém. A visão de Gator ficou vermelha. Ele se impulsionou para cima. Sua perna ruim gritou em protesto, mas ele travou o joelho. Ele não era um agora. Ele era um fuzileiro naval. Ei! Gator rugiu. O som foi como um trovão. Era uma voz de comando treinada em decks de parada e campos de batalha. Todos congelaram. Dr. Pierce parou a meio passo. Gator mancou para frente, arrastando a perna, movendo-se para o centro da sala. Ele apontou um dedo trêmulo para o Dr. Pierce. Cale a boca! Gator rosnou. Pierce piscou confuso. Com licença. Isso é um hospital, senhor. Sente-se. Eu disse, cale a boca! Gator latiu. Ele voltou seu olhar para Elijah, que havia parado nas portas automáticas. Ela se virou lentamente, os olhos arregalados. Ela o viu de pé ali. Ela viu o reconhecimento em seus olhos. E pela primeira vez em 10 anos, Elijah parecia aterrorizada. Não, ela murmurou silenciosamente. Gator a ignorou. Ele olhou de volta para Pierce. Você a chamou de ninguém. Você disse que ela praticou sem licença. Gator enfiou a mão no bolso e tirou uma moeda de desafio. Bronze pesado, desgastado. Ele assegurou. Você sabe o que é isso, doutor? Gator perguntou, sua voz tremendo de emoção. Esta é uma moeda de unidade do 2º Batalhão, 7º Fuzileiros Navais. O Batalhão Fantasma, ele apontou para Elijah. Eu estava lá há 10 anos atrás. Estávamos encurralados em um vale que você não conseguiria encontrar em um mapa. Tínhamos 20 feridos, sem evacuação, sem apoio aéreo. Apenas nós e o Talibã. A sala estava mortalmente silenciosa. Tínhamos um médico de combate conosco. Ou pensávamos que tínhamos. Ela estava anexada a uma equipe de apoio cultural. Mas quando os tiros começaram a voar, ela não se escondeu. Ela assumiu o comando. Gator deu um passo em direção a Elijah. Ela me manteve vivo por 6 horas com um ferimento no peito. Ela correu sob fogo de morteiro 3 vezes,
para arrastar meu tenente para a segurança. Nós a chamávamos de Santa. Nós nunca soubemos o nome real dela porque tudo era classificado, redigido. Black Ops. Elijah balançou a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. Por favor, ela sussurrou. Gator olhou para Pierce, seus olhos ardendo. Você quer demiti-la? Você quer dar-lhe uma palestra sobre medicina, doutor? Esta mulher esqueceu mais sobre trauma do que você jamais aprenderá. Ela é uma tenente-comandante condecorada. Ela é a razão pela qual estou aqui. Pierce zombou cruzando os braços. Isso é ridículo. Ela é uma enfermeira. Se ela fosse alguma heroína de guerra, por que ela está lavando o chão aqui? Ela é uma mentirosa e você é delirante. Ela não está mentindo. Uma nova voz ressoou da entrada do hospital. Todos se viraram. 2 homens de ternos escuros estavam lá. Atrás deles estava um homem mais velho com cabelos prateados usando um terno que custava mais que o carro de Pierce. Ele se apoiava em uma bengala, mas sua postura era ereta. Era o senador Thomas Holloway, mas para o pessoal militar na sala, o ATI era o General Holloway aposentado. General! Pierce gaguejou. O administrador do hospital, que acabara de chegar devido ao barulho, ficou pálido. O General Holloway ignorou o médico. Ele caminhou direto para Elijah. Ele parou na frente dela, seus olhos suaves. Nós temos procurado por você por muito tempo, comandante. Holloway disse gentilmente. Você desapareceu após a dispensa. Você nem mesmo veio à cerimônia. Elijah olhou para seus sapatos. Eu não fiz isso pelas medalhas, general. Eu só queria esquecer. Eu sei, Holloway disse. Ele se virou para a sala. Mas você não pode esconder quem você é. Não quando idiotas como este, ele gesticulou vagamente para Pierce. Tentam derrubá-lo. Holloway olhou para Gator. Bom vê-lo, Cabo Miller. Descanse. Eu estou no comando. Gator assentiu, caindo de volta em sua cadeira de rodas, exausto, mas sorrindo. Holloway voltou seus frios olhos azuis de aço para o Dr. Pierce. Você acabou de demitir a recipiente da Cruz da Marinha. Você tem alguma ideia do tamanho do erro que você acabou de cometer? O queixo do Dr. Pierce caiu. O silêncio na IR não durou muito. Foi quebrado pelo toque rítmico e agudo de sapatos sociais no azulejo. O que diabos está acontecendo aqui? A voz era mais profunda, mais suave e muito mais perigosa que a do Dr. Gregory Pierce. Pertencia a Richard Pierce, o presidente do conselho do hospital e pai de Gregory. Ele era um homem que vestia o poder como um terno sob medida, impecável, caro e intimidante. Ele estava em uma reunião de conselho no andar de cima quando a comoção começou e a notícia da repreensão pública de seu filho havia se espalhado rapidamente. Gregory Pierce imediatamente se endireitou, apontando um dedo trêmulo para Elijah. Pai, presidente, esta enfermeira me agrediu. Ela sequestrou meu paciente, realizou um procedimento não autorizado. E agora isto. Este vagabundo está me ameaçando. Os olhos de Richard Pierce varreram a cena. Ele ignorou Gator em sua cadeira de rodas. Ele ignorou a equipe atordoada. Seu olhar pousou no General Holloway. General? Richard disse, seu tom gelado. Eu não percebi que você estava no prédio. Presumo que você não faça parte deste circo. Eu sou o mestre de cerimônias hoje, Richard. Holloway respondeu, sua voz calma, mas dura como granito. E se você quiser salvar este hospital de um pesadelo de RP que acabará com seu mandato, sugiro que levemos esta conversa para seu escritório agora. Richard fez uma pausa. Ele olhou para Elijah. Realmente a olhou pela primeira vez. Ele viu a desafio em sua postura, a maneira como ela estava ao lado do general, não como uma subordinada, mas como uma igual. Ele viu o perigo. Meu escritório, Richard estalou. Gregory, venha comigo. Você também, senhorita Jenkins. E o cabo vem conosco, Elijah disse.
Era a primeira vez que ela falava em minutos. Sua voz não era mais o zumbido monótono de uma funcionária. Era o comando afiado de uma oficial. Richard zombou. Isto não é um abrigo para sem-teto, senhorita Jenkins. Ele é minha testemunha, Elijah disse. E se ele não vier, eu vou embora. E se eu for embora, o general ligará para a CNN. O queixo de Richard apertou. Certo. O escritório do presidente era uma fortaleza de mogno e couro com vista para o horizonte da cidade. Foi projetado para fazer qualquer um do outro lado da mesa se sentir pequeno. Elijah Jenkins sentou-se em uma das poltronas macias, com as costas retas e as mãos postas no colo. Gator se aproximou dela em sua cadeira de rodas, ainda segurando sua moeda de desafio. Gregory Pierce andava atrás de seu pai, servindo-se de uma bebida de um decantador de cristal. Suas mãos ainda tremiam. Isso é absurdo. Gregory cuspiu. Ela quase matou um paciente. Ela salvou um paciente que você estava ocupado matando. Gator interveio, sua voz baixa e rouca. Chega! Richard bateu a mão na mesa. Ele voltou seu olhar predatório para Elijah. Senhorita Jenkins, vamos cortar o teatro. Meu filho me diz que você o agrediu fisicamente. Isso é motivo para demissão imediata e acusações criminais. Não me importo se você tem uma medalha de uma guerra de 10 anos atrás. Isso não lhe dá o direito de comandar minha baia de trauma. Não foi apenas uma medalha, Richard. General Holloway disse, encostado na moldura da porta. Foi a Cruz da Marinha. Você sabe quantas mulheres receberam isso desde a Segunda Guerra Mundial? Eu não me importo, Richard retrucou. Isso é uma questão de responsabilidade. Ela é uma enfermeira. Seu escopo de prática é limitado. Se aquele paciente tivesse morrido... Ele não morreu, Elijah disse calmamente, porque eu conhecia a anatomia melhor do que seu filho. Gregory corou. Eu sou um cirurgião certificado pelo conselho. Você entrou em pânico, Elijah disse, virando-se para olhá-lo. Seus olhos estavam frios. Você perdeu a consciência situacional. Seus tremores nas mãos começaram quando os CTATs caíram abaixo de 80. Você estava fixado na colocação do tubo e ignorou a fisiologia da tensão. Você ia matá-lo, Gregory. Eu o impedi. Como você ousa? Gregory começou. Ela está certa, Gator disse. Eu vi médicos trabalharem sob fogo de morteiro com mãos mais firmes do que você tinha em uma sala climatizada. Richard se levantou, seu rosto escurecendo. Eu não vou sentar aqui e deixar uma enfermeira e insultarem meu filho. Senhorita Jenkins, você está demitida, com efeito imediato, e vou garantir que sua licença seja revogada. Você nunca mais esvaziará uma comadre neste país. O general Holloway riu. Foi um som seco e zombeteiro. Vá em frente, Richard, Holloway disse. Demita-a, revogue a licença dela. Mas antes de fazer isso, você pode querer dar uma olhada no arquivo de pessoal que acabei de pedir ao Pentágono para deslacrar e enviar por fax para sua secretária. O interfone zumbiu. Sr. Pierce, um fax acabou de chegar. Está marcado como ultra secreto, mas foi redigido para visualização civil. É do Departamento da Marinha. Richard hesitou. Ele apertou o botão. Traga-o. Uma secretária aterrorizada entrou correndo, deixou um arquivo grosso na mesa e fugiu. Richard abriu o arquivo. Gregory se inclinou sobre seu ombro. Enquanto liam, o silêncio na sala ficou mais pesado. Assunto: Jenkins Elijah A. Patente: Tenente Comandante 04. Designação: Médico de Reconhecimento Anfíbio Especial, SRKC. Oficial Médico. Unidades anexadas, DevGru. Esquadrão Vermelho. Vice de Corpo STS. Divisão de Atividades Especiais à CIA. Richard virou a página. Relatório de incidente. Operação Amanhecer Vermelho. Local:
Vale de Kurangal, Afeganistão. Resumo: enquanto sob forte fogo inimigo, a tenente-comandante Jenkins realizou 3 amputações de emergência no campo, coordenou apoio aéreo próximo após o Joyteke ser incapacitado e defendeu sozinha um ponto de coleta de baixas por 6 horas, sofreu 3 ferimentos à bala e recusou evacuação médica até que todo o pessoal instável fosse extraído. Richard parou de ler. Ele olhou para Elijah. A mulher com o uniforme desbotado. A mulher que ganhava $28 por hora. Você é médica, Gregory sussurrou, olhando para o arquivo. Você tem um diploma de medicina de Johns Hopkins. Você é uma cirurgiã de trauma. Eu era, Elijah disse suavemente. Não segurei um bisturi em um centro cirúrgico desde que voltei para casa. Por quê? Gregory perguntou, sua arrogância substituída por genuína confusão. Por que você está trabalhando como enfermeira? Você poderia ser chefe de cirurgia em qualquer lugar do país. Elijah olhou para as mãos que haviam salvado centenas e falhado em salvar as que mais importavam. Porque eu não quero a glória, doutor, ela disse. E eu não quero o complexo de Deus. No campo não há títulos, há apenas o sangue, a sujeira e a pessoa ao seu lado. Eu me tornei enfermeira porque queria cuidar das pessoas, não presidi-las. Eu queria fazer o trabalho, não perseguir o cargo. Ela olhou para Richard. Eu não agredi seu filho. Eu salvei a carreira dele. Se aquele paciente tivesse morrido na mesa devido à negligência dele, o processo teria custado milhões a este hospital. Eu intervi. Eu fiz o trabalho. E então eu me afastei. Richard Pierce era um empresário. Ele calculava riscos e ativos. Ele olhou para o arquivo, depois para seu filho, depois para o general. Ele percebeu que estava segurando uma granada viva. Se eu te demitir, Richard disse lentamente, o general vai para a imprensa. A história é que o Mercy General demitiu uma heroína de guerra por salvar uma vida. Correto, Holloway disse. E se eu te mantiver? Richard perguntou. Então eu volto ao trabalho. Elijah disse, como enfermeira, e seu filho aprende alguma humildade. E talvez, apenas talvez, você comece a tratar os veteranos que chegam à sua AR com um pouco mais de respeito. Richard fechou o arquivo. Ele respirou fundo. Saia do meu escritório, ele disse a Elijah. Volte para o seu turno. Nós revisaremos o incidente. Foi uma retirada. Temporária, mas uma retirada no entanto. Elijah se levantou. Ela assentiu para Holloway, então olhou para Gator. Vamos, fuzileiro. Vamos dar uma olhada nessa perna direito. Enquanto eles saíam do escritório, Gregory Pierce desabou em uma cadeira, derrotado, mas em seus olhos um novo fogo estava se acendendo, não de humildade, mas de ódio puro e destilado. Ele havia sido humilhado na frente de seu pai. Ele não esqueceria isso. A vitória no escritório do presidente parecia vazia para Elijah. Ela conhecia homens como os Pierces. Eles não aceitavam a derrota. Eles apenas se reagrupavam. Quando ela levou Gator de volta para a IR, a atmosfera havia mudado. Os sussurros pararam quando ela passou. Enfermeiras que a haviam ignorado por anos agora a encaravam, seus olhos desviando para a cicatriz em seu pescoço, imaginando as histórias por trás dela. Ela odiava isso. Ela odiava a atenção. Por 5 anos ela havia cultivado a invisibilidade. Era sua armadura. Agora ela havia sido retirada. Você está bem, mãe? Gator perguntou enquanto ela verificava o curativo em sua perna. Não me chame de mãe, Elijah murmurou, aplicando gaze fresca com facilidade praticada. Eu sou apenas Elijah. Você nunca é apenas Elijah, Gator disse. Não mais. Você viu os telefones lá fora. Metade da sala de espera gravou o que aconteceu. Ele estava certo. Na manhã seguinte, o vídeo intitulado Veterano Sem Teto expõe cirurgião arrogante e revela enfermeira herói secreta tinha 3 milhões de visualizações no YouTube.
A sessão de comentários era um incêndio. Esse cirurgião precisa ser demitido. Quem é ela? Dê a ela uma medalha. Mercy General é uma piada. Olha como eles tratam aquele veterano. Quando Elijah chegou para seu turno no dia seguinte, havia vans de notícias estacionadas na calçada. Repórteres estavam empurrando microfones para qualquer um de uniforme. Elijah puxou seu capuz, manteve a cabeça baixa e entrou pela doca de carregamento. Mas lá dentro, a tempestade era pior. O Dr. Gregory Pierce não estava em lugar nenhum. Ele havia tirado uma licença pessoal. Em seu lugar, o hospital estava cheio de advogados. Elijah foi convocada para recursos humanos às 10 de manhã, mas não era apenas o diretor de RH que estava lá. Sentado a uma mesa estava um homem em um terno cinza impecável, Arthur Vane, o advogado pessoal da família Pierce. Um fixer. Senhorita Jenkins, Van começou, sua voz untuosa e agradável. Por favor, sente-se. Elijah permaneceu de pé. Tenho pacientes, Sr. Vane. Seja rápido. Vane sorriu. Ele deslizou um pedaço de papel pela mesa. Era uma impressão de um acordo de não divulgação. O hospital está preparado para lhe oferecer um acordo. Vane disse. $200 mil. Em troca, você renunciará imediatamente, assinará este NDA e emitirá uma declaração pública dizendo que os eventos do vídeo foram um mal-entendido e que o Dr. Pierce agiu corretamente. Elijah olhou para o papel. Era muito dinheiro. Suficiente para consertar sua pequena casa. Talvez tirar férias que ela não tinha há uma década. E se eu recusar? O sorriso de Vane desapareceu. Então abriremos uma investigação sobre seu tempo no serviço. Especificamente, o incidente em Carbal, agosto de 2018. Elijah sentiu o sangue escoar de seu rosto. Seu coração martelava contra as costelas. Carbal, esse arquivo está lacrado. Ela sussurrou. Nada está lacrado se você conhece as pessoas certas. Vane disse suavemente. Sabemos sobre a criança, Elijah. Sabemos sobre os danos colaterais durante a extração. O relatório oficial a inocentou, mas a imagem, uma enfermeira heroína envolvida em uma operação fracassada onde civis morreram. A imprensa a devoraria viva. A santa do Vale de Coronal se tornaria uma assassina de bebês da noite para o dia. Foi um golpe baixo. Foi vil e foi exatamente o tipo de alavanca que Richard Pierce usaria. O incidente a que Vane se referia era o pesadelo que acordava Elijah gritando 3 noites por semana. Uma extração de alvo de alto valor em um mercado urbano denso. Um IED havia explodido prematuramente. Elijah havia tentado salvar uma criança local, pega na explosão, enquanto respondia ao fogo. Ela falhou. A criança morreu em seus braços enquanto a equipe a extraía. Ela se culpava todos os dias desde então. Vocês são monstros, Elijah disse, sua voz tremendo. Estamos protegendo a reputação do hospital. Vane disse friamente. Assine o papel, Elijah. Pegue o dinheiro. Desapareça novamente. É o que você faz de melhor. Elijah olhou para a caneta. O peso de seu passado a esmagava. Ela poderia acabar com isso agora. Ir embora. Deixar Gregory Pierce vencer. Ela estendeu a mão para a caneta. De repente, a porta se abriu bruscamente. Não era o General Holloway desta vez. Era um jovem residente parecendo frenético. Precisamos de ajuda. Trauma massivo chegando. É um acidente de ônibus. Pediatria. Múltiplas lesões críticas. O médico de plantão está sobrecarregado. Elijah largou a caneta. A palavra pediatria cortou a escuridão como uma faca. Estou ocupado! Vane estalou. Saia! São crianças, o residente gritou. Precisamos de todas as mãos. Elijah olhou para Vane. Ela olhou para o NDA. Então ela olhou para o residente. O fantasma de Helmond não negociava com terroristas e ela não negociava com advogados quando vidas estavam em jogo.
Vá para o inferno, Elijah disse a Van. Ela se virou e saiu correndo do escritório. Se você sair por aquela porta, nós liberaremos o arquivo. Van gritou atrás dela. Elijah não parou. Ela correu pelo corredor, sua mente mudando de marcha. A turbulência emocional foi empurrada para uma caixa e trancada. A mente tática assumiu o controle. Ela irrompeu na ER e parou morta. Era uma zona de guerra. Um ônibus escolar havia capotado na rodovia. Crianças gritando estavam por toda parte. Sangue no chão. Caos. O médico de plantão, Dr. Evans, era um bom homem, mas estava se afogando. Ele estava tentando entubar uma criança de 7 anos enquanto gritava ordens que ninguém conseguia ouvir por causa do barulho. Silêncio, Elijah bradou. O volume de sua voz, afiada no convés de voo de porta-aviões e nos vales do Afeganistão, cortou o pânico. A sala momentaneamente se aquietou. Dr. Evans, concentre-se nas vias aéreas, Elijah comandou, movendo-se para o centro da sala. Enfermeira Miller, a estação de triagem 2 precisa de curativos compressivos agora. Atendente, limpe os corredores. Quero um caminho designado para a radiologia. Você, você e você. Ela apontou para 3 internos congelados. Comecem as linhas COSPO, tags verdes para a sala de espera. Tags amarelas para as baias, 4 a 8. Tags vermelhas, fiquem aqui. Quem a colocou no comando? Uma enfermeira frenética perguntou. Eu, Elijah disse, pegando uma tesoura de trauma. Mova-se! Pelas próximas 4 horas, Elijah Jenkins não foi uma enfermeira. Ela foi uma maestrina de vida e morte. Ela se moveu de cama em cama, avaliando lesões com velocidade aterrorizante. Ela pegou uma hemorragia interna perdida em uma menina de 10 anos. Ela reduziu uma fratura exposta em um menino para que ele não entrasse em choque. Ela trabalhou com uma eficiência mecânica que era tanto bonita quanto aterrorizante. No deck de observação acima, Richard Pierce observava. Ele havia descido para ver por que Van não havia retornado. Ele observou a mulher que ele estava tentando destruir, salvar seu hospital de um colapso total. Ao lado dele, Van estava em seu telefone. Estou enviando o arquivo para o The Times agora, Sr. Pierce. Nós a enterraremos. Richard olhou para a cena abaixo. Ele viu Elijah segurando a mão de uma menina aterrorizada enquanto simultaneamente instruía um residente sobre como suturar. Ele viu a maneira como a equipe a olhava, não com medo, mas com absoluta confiança. E por um segundo fugaz, Richard Pierce sentiu uma pontada de algo que não sentia há anos, vergonha. Mas então ele se lembrou de seu filho, seu legado, a narrativa. Faça isso, Richard disse. Vaze o arquivo. Lá na ER, Elijah limpou o sangue da testa. A correria havia terminado. As crianças estavam estabilizadas. Ela respirou fundo encostada no balcão. Gator se aproximou dela em sua cadeira de rodas. Ele havia permanecido ali, distribuindo cobertores e água, fazendo o que podia. Você fez um bom trabalho, doutora, Gator disse suavemente. Elijah lhe deu um sorriso cansado e triste. Acabou, Gator. Eles vão me destruir. Eles têm o arquivo de Carball. Os olhos de Gator se arregalaram. Ele sabia sobre Carball. Todo o operador sabia. Foi uma tragédia, não um crime. Mas a mídia não saberia a diferença. Eles não saberiam, Gator disse. Eles saberão, Elijah disse. Ela desamarrou sua máscara. Preciso ir antes que as câmeras voltem. Mas quando ela se virou para sair, as portas principais da ER se abriram. Não era a imprensa. Não era a polícia. 4 homens entraram. Eles não usavam ternos. Eles usavam jeans desbotados, botas táticas e camisas justas no peito e nos braços. Eles se moviam com uma graça predatória, varrendo a sala. O homem na liderança era um gigante de 1,95 com uma barba espessa e tatuagens subindo pelo pescoço. Ele olhou ao redor da IER até que seus olhos pousaram em Elijah. Ele parou. Seu rosto se abriu em um sorriso enorme. Bem que eu seja amaldiçoado,
o gigante bradou. Pensamos que você estava morta, santa. Elijah congelou. Ela conhecia aquela voz. Era o sargento-mestre Bear Kowalski, seu antigo sargento de pelotão. E ele não tinha vindo sozinho. A reunião no meio da caótica sala de emergência foi uma colisão de dois mundos. Bear Kowalski não apenas abraçou Elijah, ele a envolveu. Ele cheirava a tabaco, óleo de arma e couro velho, o cheiro de segurança. Vimos o vídeo. Bear resmungou, recuando, mas mantendo suas mãos enormes nos ombros dela. Aquele com o fuzileiro. Viper viu no TikTok, de todos os lugares. Nós conhecíamos aquela postura, conhecíamos aquele olhar, pegamos o primeiro voo de volta. Atrás de Bear, os outros 3 homens avançaram. Havia Viper, um atirador de elite com olhos que pareciam ver através das paredes. Tex, o especialista em demolições que sorria como uma criança no Natal. E Doc Miller, o homem que havia substituído Elijah quando ela deixou a unidade. Você está horrível, Santa, Viper disse, sorrindo. Você parece encrenca. Elijah respondeu, sua voz embargada. Pela primeira vez o dia todo, a máscara caiu completamente. Ela não era a enfermeira e não era a oficial. Ela era apenas Elijah e estava com seus irmãos. Gator se aproximou em sua cadeira de rodas. Vocês operaram com ela? Bear olhou para o fuzileiro na cadeira de rodas. Ele viu a perna faltando, as cicatrizes. Ele assentiu solenemente. Ela nos operou mais vezes do que posso contar. Você é quem a defendeu? Sim, senhor, Gator disse. Então você está conosco, Bear disse. Qualquer um que cubra a retaguarda dela, cobre a nossa. Mas o momento de calor foi quebrado pelo toque estridente de um alerta de notícias de última hora da televisão montada na sala de espera. Notícias de última hora. A Anjo da Morte, enfermeira do Mercy General, acusada de crimes de guerra. A sala ficou em silêncio. Elijah congelou. Ela se virou lentamente para olhar a tela. Seu rosto, tirado do vídeo viral, estava estampado ao lado de uma foto granulada em preto e branco de uma barraca de mercado destruída em Carball. A manchete era ousada, vermelha e condenatória. A âncora de notícias, uma mulher com uma expressão severa, falou com gravidade praticada. Fontes próximas à administração do hospital vazaram um arquivo militar lacrado, alegando que Elijah Jenkins, a enfermeira, recentemente aclamada como heroína, esteve envolvida em uma operação fracassada em 2018 que resultou na morte de 3 civis, incluindo uma criança. O relatório sugere negligência grave e uma violação das regras de engajamento. O herdeiro deixou a sala. Pacientes que Elijah acabara de tratar, mães cujos filhos ela havia estabilizado, homens idosos que ela havia confortado, olharam para ela. A gratidão em seus olhos evaporou, substituída por suspeita e horror. Isso é verdade? Uma mãe sussurrou, puxando seu filho para mais perto do peito. Você matou um bebê? Elijah sentiu como se tivesse levado um tiro. A dor física de uma bala teria sido preferível a isso. O incidente em Carball, a memória da qual ela fugiu por 5 anos, a poeira, os gritos, o fracasso. Não foi assim. Elijah gaguejou, recuando. Ela é um monstro. Um homem gritou do fundo da sala. Tirem-na de perto das crianças. Não, Gator gritou, girando sua cadeira para encarar a multidão. Isso é uma mentira. Vocês não conhecem o contexto. Mas a mentalidade da multidão havia se instalado. O medo viaja mais rápido que a verdade. E Evans, o médico de plantão, que havia confiado nela minutos atrás, olhou para sua ficha, incapaz de encará-la. Elijah olhou para Bear. Eles fizeram isso. Pierce fez isso. O rosto de Bear endureceu como pedra. O gigante jovial havia sumido. Em seu lugar, estava um operador de nível 1. Quem é Pierce? O presidente, Elijah sussurrou. E o filho dele? Elijah recuou, suas mãos tremendo. Eu tenho que ir. Não posso ficar aqui. Ela se virou e correu.
Ela empurrou as portas duplas, disparou pelo corredor e irrompeu na baia de ambulâncias. O ar fresco da noite atingiu seu rosto, mas ela não conseguia respirar. Ela se encostou na parede de tijolos, deslizando até atingir o pavimento, enterrando a cabeça nos joelhos. Dentro do hospital, a atmosfera mudou de choque para ameaça. Guardas de segurança estavam se movendo em direção à ER. Bear observou Elijah correr. Ele não a perseguiu. Ele sabia que ela precisava de 1 minuto. Em vez disso, ele se virou para sua equipe. Viper, proteja o perímetro. Nenhuma imprensa se aproxima dela. Bear ordenou. Tex, você está nas comunicações. Descubra quem vazou aquele arquivo. Eu quero um nome e um endereço IP. Já estou nisso, Tex disse, digitando furiosamente em um tablet robusto que ele havia tirado de sua mochila. É um vazamento digital. A fonte rastreia para um escritório de advocacia, Vane & Associates. O registro de tempo é de 20 minutos atrás. Bear olhou para Gator. Onde está este presidente? Gator apontou para cima. Escritório na cobertura do último andar. Bear estalou os nós dos dedos. Doc, você fica com Elijah. Mantenha-a segura. Gator, você vem comigo. Vamos ter uma conversa com a gerência. Não consigo andar, sargento. Gator disse, a frustração evidente em sua voz. Não pedi para você andar, Bear disse, agarrando as alças da cadeira de rodas de Gator. Preciso de uma testemunha, e você parece ter muita raiva para compartilhar. Richard Pierce estava comemorando. Ele estava perto da janela de seu escritório, observando as vans de notícias se multiplicarem abaixo como baratas. Ele segurava um copo de uísque, saboreando a ardência. Está feito, Arthur Vane disse, sentado no sofá de couro, parecendo satisfeito consigo mesmo. As redes sociais estão em alta com morte da enfermeira. O conselho não terá escolha a não ser demiti-la por justa causa para proteger a imagem do hospital. O processo judicial referente a Gregory desaparecerá porque a credibilidade dela está destruída. É uma varredura limpa. Gregory Pierce, que havia retornado ao escritório, parecia menos certo. Mas o arquivo era classificado, Arthur. Isso não é ilegal? Vane acenou com a mão de forma displicente. Foi um vazamento anônimo. Não pode ser rastreado até nós. Além disso, quem vai investigar os militares? Eles querem esquecer Carball tanto quanto ela. Richard deu um gole de uísque. Você vê, Gregory, no mundo real, a verdade não importa. A percepção importa. Nós controlamos a percepção. Bam! As pesadas portas de carvalho do escritório não se abriram. Elas explodiram para dentro. O mecanismo da fechadura se estilhaçou, enviando estilhaços de madeira voando pela sala. Richard pulou, derramando sua bebida. Vane saiu apressadamente do sofá. Na entrada estava um gigante, com uma barba como a de um viking, empurrando uma cadeira de rodas contendo um fuzileiro naval furioso. Ladeando-os estavam 2 outros homens que pareciam ter comido arame farpado no café da manhã. Segurança! Richard gritou, estendendo a mão para o telefone da mesa. Não se preocupe, Vapor disse, encostado na moldura da porta quebrada. Sua segurança está tirando uma soneca. Usamos nossas vozes internas. Bear empurrou Gator para o centro da sala. O ar no escritório de repente pareceu muito alto e muito rarefeito. Quem são vocês? Vane exigiu, tentando reunir sua autoridade legal. Isto é propriedade privada. Vou prendê-los por invasão de propriedade. Bear o ignorou. Ele caminhou direto até Richard Pierce. Bear se ergueu sobre o presidente. Ele se inclinou perto, tão perto que Richard podia ver os pelos grisalhos individuais em sua barba. Você tem exatamente 10 segundos para me dizer por que você decidiu arruinar a vida de uma boa mulher, Bear sussurrou. Era um som aterrorizante. Eu não sei do que você está falando, Richard gaguejou, recuando até bater em sua mesa. Ela é um risco. Ela matou uma criança.
Ela tentou salvar uma criança. Gator rugiu de sua cadeira. Aquela criança estava com um colete suicida. Elijah pegou o escudo de explosão e cobriu a criança com o próprio corpo para tentar cortar os fios. O colete detonou. Ela levou estilhaços por uma criança que já estava morta. Você, filho da... A sala ficou em silêncio. Gregory Pierce olhou para Gator e depois para seu pai. Isso é verdade? Não importa, Vane interveio. O relatório diz vítimas civis. Isso é tudo o que o público precisa saber. Bear voltou seu olhar para Vane. Você é o advogado. Eu sou, Vane disse, ajeitando a gravata. E conheço a lei. Você não pode me tocar. Eu não vou tocar em você, Bear disse, mas ele vai. Bear apontou para a porta. O general Holloway entrou, mas desta vez não estava sozinho. Atrás dele estavam 4 agentes com jaquetas com as insígnias do NCIS e do FBI. O rosto de Richard Pierce ficou da cor de leite talhado. O que é isso? Richard sussurrou. Isto, General Holloway disse, segurando um saco plástico contendo um pendrive, é o resultado de um rastreamento de um vazamento de informações ultra-secretas e compartimentadas. Veja bem, Sr. Vane, quando você baixou aquele arquivo do servidor seguro usando o código de acesso que eu tolamente dei ao hospital para fins de verificação, você deixou uma pegada digital. Holloway se aproximou. E quando você o enviou por e-mail para o New York Times, você cometeu traição. Vazamento de movimentos de tropas classificados e dados operacionais, mesmo de 5 anos atrás, coloca ativos em risco. Aquele arquivo continha os nomes de intérpretes locais que ainda estão no país. Você acabou de assinar suas sentenças de morte. Vane desabou na cadeira, sua arrogância escorrendo como água. Eu não sabia. Eu só queria a página de resumo. Ignorância da lei não é desculpa, um dos agentes do FBI disse, avançando com algemas. Arthur Vane, você está sob prisão por violação da lei de espionagem. Richard Pierce tentou se distanciar. Eu não enviei. Foi ele. Ele é meu advogado agindo por conta própria. Temos suas mensagens de texto, Richard, disse friamente. Vaze. Enterre-a. Enviado às 16h15. O segundo agente do FBI se moveu em direção a Richard. Richard Pierce, você está sob prisão por conspiração para distribuir inteligência classificada e obstrução da justiça. Enquanto as algemas se encaixavam nos pulsos de Richard, Gregory Pierce ficou congelado no canto. Ele olhou para seu pai, o homem que sempre havia consertado tudo, sendo arrastado como um criminoso comum. Gregory, Holloway disse. Gregory pulou. Você não está preso, Holloway disse, mas o conselho médico receberá um relatório completo sobre sua conduta na baía de Trauma, incluindo as declarações de testemunhas de sua própria equipe de enfermagem, que estavam muito ansiosas para falar com minha equipe na última hora. Gregory desabou contra a parede, sua carreira efetivamente terminada. Bear se virou para Gator. Pronto para ir? Para onde? Gator perguntou. Para a coletiva de imprensa, Bear disse. Eles fizeram uma bagunça. Vamos limpá-la. No saguão do hospital, a cena era um pandemônio. Repórteres gritavam, câmeras piscavam. Elijah não estava em lugar nenhum, provavelmente ainda escondida na baía de ambulâncias. A porta-voz do hospital, uma mulher aterrorizada chamada Linda, tentava segurar o pódio. Por favor, estamos investigando as alegações. Afastem-se! Uma voz retumbou. Bear Kowalski subiu ao pequeno palco. Ele não parecia um administrador de hospital. Ele parecia uma montanha. A sala ficou em silêncio. Atrás dele, General Holloway, Gator e o resto do esquadrão se alinhavam. Meu nome é Sargento Mestre Leo Kowalski, Bear disse ao aglomerado de microfones. Eu fui o comandante terrestre para a operação em Carbal, sobre a qual vocês estão todos fazendo manchetes. As câmeras deram zoom.
Elijah Jenkins, tenente-comandante Jenkins, está sendo chamada de assassina hoje. Estou aqui para contar o que realmente aconteceu. Bear fez uma pausa, olhando diretamente para a lente da câmera principal. O alvo era um fabricante de bombas. Ele usava seus próprios filhos como escudos. Quando invadimos, ele acionou um colete em seu filho de 6 anos. Todas as outras pessoas naquela sala correram para se proteger. Elijah Jenkins correu em direção ao menino. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Ela tentou desarmá-lo. Ela o protegeu com seu corpo. A explosão a jogou a 6 metros e colocou 3 pedaços de estilhaços em seu pescoço. Ela acordou gritando, não por causa da dor, mas porque não conseguiu salvá-lo. A voz de Bear vacilou ligeiramente, então endureceu. Ela carregou a culpa daquele dia por 5 anos. Ela deixou a medicina porque sentiu que não merecia curar pessoas. Mas hoje eu a vi salvar uma dúzia de crianças de um acidente de ônibus, enquanto o homem que vazou este arquivo estava sentado em um escritório bebendo uísque. Bear recuou e o general Holloway avançou. Os indivíduos responsáveis por vazar este arquivo fora de contexto foram presos pelas autoridades federais. Holloway anunciou: "A narrativa termina aqui. Elijah Jenkins não é uma criminosa. Ela é a melhor oficial que já comandei. E o Mercy General tem sorte de tê-la esvaziando suas lixeiras, quem dirá salvando seus pacientes." A sala explodiu. Perguntas foram gritadas. A narrativa havia mudado instantaneamente, mas Elijah não estava lá para ver. Ela estava sentada na guia da baia de ambulâncias, olhando para suas mãos. Ela ouviu a porta abrir atrás dela. Ela não se virou. "Você os demitiu?" Ela perguntou baixinho. "Melhor", a voz de Gator disse. "O general os prendeu." Elijah se virou. Gator estava lá com Bear e os meninos atrás dele. "Acabou, Santa", Bear disse gentilmente. "A verdade está lá fora, a verdadeira verdade." Elijah se levantou lentamente. Ela olhou para sua antiga equipe. Ela olhou para o hospital que havia tentado esmagá-la. "Não acho que posso trabalhar mais aqui", Elijah disse. "Não depois disso." "Bom", Holloway disse, saindo das sombras, "porque tenho uma oferta de emprego para você." Elijah limpou uma lágrima da bochecha. "Estou farta dos militares, general." "Eu sei", Holloway sorriu. "Isto não é militar e não é enfermagem." O general Holloway não ofereceu a Elijah um emprego de escritório no Pentágono. Ele não a ofereceu um retorno ao mundo sombrio das operações secretas. Ele a afastou do caos da baia de ambulâncias em direção ao seu SUV preto estacionado perto da saída. Bear, Gator e a equipe seguiram a uma distância respeitosa. "O Conselho de Diretores do Mercy General está realizando uma votação de emergência agora", Holloway disse, encostado na porta do carro. "Com Richard Pierce sob custódia federal e as ações do hospital despencando, eles estão desesperados. Eles precisam de um novo rosto, alguém em quem o público confie, alguém impecável." Elijah riu, um som seco e amargo. "Você quer que eu seja um mascote? Aperte mãos e beije bebês para fazer as pessoas esquecerem que o presidente era um traidor." "Não", Holloway disse bruscamente. "Eu quero que você administre o lugar." Elijah olhou para ele. "Eu sou uma enfermeira, general. Tecnicamente, sou uma enfermeira demitida. Você é uma cirurgiã de trauma com certificações em 3 estados e uma tenente-comandante com experiência de comando." Holloway corrigiu. "Eu possuo uma participação controladora significativa no grupo de saúde que gerencia este hospital. Acabei de ativá-la. Estou demitindo toda a equipe de liderança executiva. Estou instalando um novo chefe de trauma e medicina de emergência." Ele estendeu a mão. "Quero que você aceite o cargo, Elijah, mas não apenas para administrar a ER. Quero que você transforme este hospital em um carro-chefe para o cuidado de veteranos e a integração de trauma. Quero que você contrate caras como Doc Miller e Bear. Quero que você construa o sistema que você desejava ter
quando voltou para casa. Elijah olhou para o hospital. Ela olhou para as janelas da ER, onde ela havia sido invisível por 5 anos. Ela olhou para Gator sentado em sua cadeira de rodas, quebrado por um sistema que o tratava como um incômodo. Em uma condição, Elijah disse, nomeia. Gator gerencia a segurança e a defesa do paciente. Elijah disse acenando para o fuzileiro naval. E estabelecemos uma ala pro bono para veteranos, sem perguntas sobre seguro, sem listas de espera. Holloway sorriu. Feito. 6 meses depois, as portas automáticas do Mercy General se abriram. Mas o ar lá dentro era diferente. O silêncio estéril e aterrorizado que antes permeava a sala de espera havia sumido. Estava movimentado, eficiente e surpreendentemente calmo. Na recepção, um homem de terno impecável estava alto. Ele andava com uma leve claudicação, auxiliado por uma perna protética de alta tecnologia que brilhava sob as luzes. Era Gator. Ele não era mais sem-teto. Ele era o diretor de serviços ao paciente. Ele conhecia todos os clientes regulares pelo nome. E quando ele falava, até os bêbados mais barulhentos se acalmavam por respeito. Na baia de trauma, o caos de uma sexta-feira à noite estava a todo vapor. Trauma 1 chegando, ferimento à bala no abdômen. As portas se abriram. Os paramédicos empurraram um jovem. Um médico avançou. Ele era jovem, arrogante, recém-saído da faculdade de medicina, lembrando a todos desconfortavelmente Gregory Pierce. Certo, ouçam, o novo residente gritou. Quero exames completos, uma tomografia computadorizada e saiam do meu caminho. Eu sou o líder aqui. Ele empurrou uma enfermeira para o lado, uma jovem que parecia aterrorizada. De repente, a temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Dr. Stevens. A voz não era alta, mas carregava o peso de um golpe de martelo. Elijah Jenkins estava na entrada da baia de trauma. Ela não usava mais os uniformes azuis desbotados de uma enfermeira. Ela usava um jaleco branco longo. Bordado no peito estava a doutora Elijah Jenkins, chefe de medicina de emergência. Mas ela não parecia uma administradora. Ela tinha as mangas arregaçadas, revelando a tatuagem desbotada do tridente em seu pulso. Seu cabelo ainda estava em um coque prático, mas seus olhos eram de aço afiado. Dr. Stevens congelou. Chefe, eu estava apenas assumindo o controle da... Você empurrou a enfermeira Martinez. Elijah disse, aproximando-se. Toda a ER parou para observar. No meu hospital, não empurramos a equipe. A equipe mantém o paciente vivo. Você é apenas o mecânico. Você entende? Sim, senhora. Stevens engoliu em seco, suor escorrendo pela testa. Bom, Elijah disse. Ela se aproximou do paciente. Agora, seu ângulo na ferida de entrada sugere envolvimento hepático. Se você correr para a tomografia sem estabilizar a pressão, ele entrará em parada no corredor. Verifique as vias aéreas, estabilize, então escaneie. Certo. Sim. Entendido. Steven gaguejou, começando a trabalhar com uma nova humildade. Elijah observou por um momento, então se virou para ir embora. Ela passou por Bear, que estava trabalhando como técnico de trauma principal. Ele lhe deu um aceno sutil. Ela saiu para o corredor e viu Gator. Suave, Gator sorriu. Lhe aprenderá, Elijah disse. Ou ele irá embora. Falando em ir embora, Gator disse, entregando-lhe um tablet. Verifique as notícias. Elijah olhou para a tela. Uma reportagem local mostrava um rosto familiar. Era Gregory Pierce. Ele parecia desgrenhado, mais velho. Ele estava carregando caixas em uma van de mudança. A legenda dizia: cirurgião desgraçado perde licença médica, pediu falência. Ao lado desse artigo estava outro sobre seu pai, Richard Pierce, ex-presidente do hospital, sentenciado a 15 anos de prisão federal. O karma não apenas os atingiu, ele os atropelou
deu ré e os atropelou novamente. Elijah devolveu o tablet. Ela não sentiu alegria. Ela apenas sentiu um encerramento. Doutora Jenkins. Elijah se virou. Uma menina, talvez de 7 anos, estava ali segurando a mão da mãe. A mãe parecia cansada, exausta. Sim, Elijah perguntou, suavizando sua expressão. Minha mãe disse que você é a moça que salvou as crianças do ônibus. A menina disse timidamente. Ela disse que você é uma heroína. Elijah se ajoelhou para ficar no nível dos olhos da menina. Ela pensou na medalha em sua gaveta em casa. Ela pensou no menino em Carbal. Ela pensou nos anos de esconderijo. Não sou uma heroína, querida, Elijah disse sorrindo. Sou apenas uma enfermeira que finalmente se lembrou que era médica. Ela se levantou e olhou para sua equipe. Gator, Bear, as enfermeiras, a equipe. Eles eram uma família. Vamos, Elijah disse a Gator. Temos trabalho a fazer. Enquanto ela voltava para a luta, de cabeça erguida, Elijah Jenkins não era mais o fantasma. Ela era a comandante, e todos sabiam exatamente quem ela realmente era. Que jornada! Espero que você tenha sentido a intensidade dessa história. É um lembrete poderoso de que você nunca deve julgar um livro pela capa ou uma enfermeira pelo uniforme dela. A jornada de Elijah, de um fantasma silencioso a líder do hospital, prova que a verdadeira força não precisa gritar para ser ouvida. Mas quando fala, muda tudo. Os médicos arrogantes e os funcionários corruptos pensaram que poderiam esmagá-la. Mas eles esqueceram uma coisa. Você não compra briga com um fuzileiro naval que não tem nada a perder. Se você gostou desta história de justiça, redenção e karma implacável, por favor, destrua o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos que amam um bom drama militar e se inscrever com as notificações ativadas para nunca perder a próxima parte. O que você teria feito se estivesse no lugar de Elijah? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.